Trabalhos de mecânica dos fluidos, professor Ezequiel, os alunos Cleiton e Eduardo. Com a apresentação ao estudo e o posterior experimento, verificamos que há uma reação significativa de relação entre densidade, gravidade e profundidade, de onde o fluido se encontra. Como podemos ver, né, logo mais, os estudos das leis da mecânica dos fluidos, a pressão gerada no interior de um fluido estático é um fenômeno importante em muitas situações práticas, de projetos e estudos, né, relacionados. Podemos calcular o campo de pressão em um fluido estático, onde um elemento em repouso ele não apresenta nenhuma força de cisalhamento. E com o auxílio do manômetro, podemos obter os valores de pressão em determinada profundidade. Os objetivos dessa atividade, desse trabalho, é comprovar que em diferentes atmosferas e profundidades, as pressões em determinados pontos de um fluido, elas variam. Para obter a massa específica de um determinado fluido sob uma determinada atmosfera, pode ser realizada medições mediante cálculos e aí fórmulas que elas serão abordadas durante a apresentação. O material e o método que foram utilizados no trabalho foi o Under Pressure, que é um site que permite que a gente possa fazer trabalhos com pressões e gravidades distintas para simulações e realizações dos experimentos. Foi utilizado também o Excel para elaborar os gráficos de pressão e profundidade e materiais bibliográficos. Esse aqui é uma imagem do site do Under Pressure para o nosso experimento número 1. Foi utilizado o mel como fluido, que tem uma densidade de 1.420 kg por metro cúbico, na gravidade da Terra, de 9,81 metros por segundo ao quadrado. No procedimento 1 foi utilizado 5 medidas de profundidade, 0,5, 1, 1,5, 2 e 3 metros, cuja as pressões foram somadas junto com a pressão atmosférica, que é de 101,325 kPa. Foi utilizado o manômetro do site para aferir a pressão em determinada profundidade. Isso aqui são os dados que a gente obteve pelo site do Under Pressure. Para encontrar o ρ, foi calculado a densidade do mel, que é de 1.420 kg por metro cúbico, vezes a gravidade da Terra, que é de 9,81, vezes a profundidade medida, que varia de 0,5 até 3 metros. Desse modo, a gente pôde encontrar o ρ das 5 medidas de profundidade. Com base nos dados que a gente obteve de pressão e massa específica do mel, foi realizado o gráfico no Excel, onde a gente pôde notar que a pressão ela é exercida diretamente e proporcionalmente à profundidade, e varia linearmente e ela não depende da viscosidade do fluido. No procedimento 2, também utilizamos o simulador do site Under Pressure, e o propósito foi encontrar a massa específica do fluido B, e dentro da atmosfera de Júpiter, onde a gravidade é de 24,9 metros por segundo ao quadrado, e a pressão atmosférica 257.415 pascais. E os resultados que nós obtivemos, podemos ver no gráfico feito no Excel. Esse aqui, eles são valores diferentes em relação ao experimento número 1, né? Mas a reta, ela é uma reta equivalente,
porém existe um intervalo entre a pressão medida e a pressão calculada, que também são retas paralelas e são diretamente proporcionais à profundidade. Então, esses dados foram obtidos em relação ao simulador, e após isso, conseguimos calcular a massa específica, né? Então, conforme a fórmula, nós isolamos o ρ, né? Então, obtivemos 838,67 kg por metro cúbico. Então, com isso, nós conseguimos concluir o nosso estudo, nosso experimento do trabalho, que nos agregou mais conhecimento dentro da disciplina de mecânica dos fluidos. Com isso, encerramos nosso trabalho e agradecemos a oportunidade de poder apresentar o trabalho. Muito obrigado.